Bom dia, nono ano, tudo bem? Aqui é a professora Caroline. Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática. Hoje iremos dar continuidade ao assunto de formação de palavras, certo? Na aula anterior, estudamos sobre o neologismo, que também faz parte desse processo de construção, tá? Então, hoje estudaremos o quê? A derivação e a composição, que também faz parte dessa formação de palavras. Então, a língua portuguesa, ela dispõe de diferentes processos de combinação de morfemas para formar novas palavras. E para compreendermos esses processos, de formação, precisamos retomar alguns conceitos. Então, as palavras primitivas, por exemplo, são aquelas que não derivam de outras palavras. Então, exemplo, dia, casa, flor, certo? Essas palavras são primitivas, são próprias, porque elas não precisam ser derivadas para formar outras palavras. Agora, as palavras derivadas são aquelas que derivam de outras palavras. Então, exemplo, diário, né? Diário ele já vem de dia. Diário é aquele que nós construímos ao longo do dia. Casarão, né? Vem a palavra derivada de casa, certo? Casarão, né, de casa. E floreira, de flor. Então vejamos aí que essas são palavras derivadas, palavras de derivação das palavras que são formadas primitivamente, certo? São palavras primitivas. E aí são formadas palavras por derivação. Então, as palavras primitivas são as palavras que servem como base para a formação de outra e que não foram formadas a partir de outro radical da língua. Então, vejamos aqui, por exemplo, a pedra, né? Vejamos que ela é uma palavra, temos aqui o pedra, né? Terminação aqui do A, desse gênero A. Então, vejamos que são palavras primitivas. Temos também aqui flor, né? Que são palavras que servem como base para ter essa formação de derivar novas palavras. E temos aqui também casa, certo? Que é uma palavra primitiva. Já as palavras derivadas são palavras formadas a partir de outros radicais. Então, exemplo, pedreiro, né? Já vem de pedra. Foi que eu utilizei a palavra primitiva, pedra, até aqui, ó, que é a formação da palavra primitiva pedra, para derivar da palavra pedreiro. Da mesma forma acontece também com essa palavrinha aqui, ó, floricultura. Eu utilizei a palavra primitiva flor para formar uma palavra derivada, floricultura. Aqui também temos a outra palavra, casebre, certo? Então, essa palavra casebre, ela vem de uma palavra primitiva de casa, e assim formando uma palavra derivada de casebre. Então, no português, os principais processos para formar novas palavras são dois, que é a derivação e a composição. Então vamos lá para a derivação. A derivação é o processo pelo qual palavras novas são criadas a partir de outras que já são existentes na língua, certo? Assim alterando o sentido. As palavras novas são chamadas de derivadas e as que lhe dão origem primitivas, certo? Então o que temos aqui? A derivação, né, é o processo aí de novas palavras que são criadas a partir de uma palavra que já existe na língua, entende? Então, eu tenho aqui uma palavra de origem e aí eu crio uma nova palavra. E essa nova palavra eu chamo de derivação, certo? Então, a derivação ela pode ser dividida em prefixal, sufixal, imprópria, regressiva, parasintética e prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Então, vejamos aqui essa formação aqui dentro da derivação, né, que é o prefixal ou por prefixação. Ela ocorre quando há o acréscimo de um prefixo a um radical. Ou seja, quando eu falo aquele em prefixo, né, eu estou falando de algo que vem pré, que vem antes, prefixo. Então vejamos a palavra aqui infiel. Eu tenho o prefixo inf,
né, que é o INF, mais a palavrinha fiel, que é o nosso radical, que é ali a palavra-chave, né, a palavra principal de formação. Então, assim, eu formei o quê? A palavra infiel, que é o prefixo inf mais o radical fiel. Temos também a palavra aqui desleal. O que foi que eu peguei? Esse prefixo des, mais a palavrinha leal, né? Que é o nosso radical, que é a nossa palavra-chave ali. Então, formando assim a palavra desleal. Então, temos aqui um caso de prefixo, né? De um caso que vem essa prefixação antes da palavra primitiva, que é o nosso radical. Temos também aqui o caso de sufixal ou caso de sufixação, certo? Ele ocorre quando há acréscimo de um sufixo a um radical. Então vejamos, acabamos de ver o prefixo é aquele que vem antes, né, antes do radical, e agora veremos o sufixo, que é aquele que vem após o radical. Então vamos lá. A palavrinha felizmente, né? Sabemos que a palavra primitiva é a palavra feliz, né? Que temos aqui que é o nosso radical, mais mente, que é o nosso sufixo, que é essa palavrinha aqui, esse termo que vem depois do radical. Então, formando assim a palavra felizmente, que é o radical mais o sufixo. Temos também aqui a próxima palavra que é espaçosa. Então, temos a nossa palavrinha principal, né, que é o nosso radical, espaço, né, ESPAC cedilha, e temos aqui o nosso sufixo, que vem após o nosso radical, formando assim a palavrinha espaçosa. Então, aqui é o nosso caso de sufixação, que é quando ocorre o acréscimo de sufixo após, né, ao radical. Temos também aqui, dentro dessa formação de palavras, né, como já vimos a derivação, agora temos também a composição. A composição, ela ocorre quando a palavra ela é formada pela união de dois ou mais radicais, certo? Então, quando eu falo em composição, eu estou usando aí, quer dizer, unindo dois ou mais radicais, certo? A composição ela pode ocorrer por justaposição ou por aglutinação. Então vamos lá entender esses dois termos. A justaposição ela ocorre quando há alteração dos radicais que se unem, certo? Então a justaposição ela vai ocorrer o quê? Essa alteração aí na palavrinha, né? No nosso radical. Então, exemplo, passatempo, né? Vejamos que eu uni aí duas palavrinhas, né? É uma justa posição. Temos a união de duas palavrinhas, de dois radicais. Passa, tempo. Temos também aqui pé de moleque, né? São dois aí termos que utilizamos o pé e o moleque, né? E temos essa junção aí do de para fazer essa junção de dois radicais. Pé de moleque. Temos também essa próxima palavrinha aí, couve-flor. Vejamos que eu utilizei dois radicais, o couve e a flor, formando assim a união de uma palavrinha, couve-flor. E pontapé, né? Vejamos que aí a palavrinha é derivada da palavra ponta mais o pé, e formando assim a composição de uma palavrinha, pontapé. Já na aglutinação, ele ocorre quando há alteração em pelo menos um dos radicais que se unem. Então, exemplo, planalto é o plano, a palavrinha plano, mais alto, certo? Vejamos aqui que nessa palavrinha planalto, quando eu junto essa palavrinha, o O aqui, ele cai, ele perde, ó. Plan alto, né? Então esse O aqui, ele perde, ele cai, formando assim a palavrinha, a junção de planalto. Temos também aqui a palavrinha embora, que é a formação da palavra em boa hora, certo? Então vejamos aí que o A aqui, ele perde, né? Ou seja, houve uma alteração
no radical da palavrinha boa. Então, temos aqui em boa hora. Então, vejamos aí que o A e o H, ele caiu. Temos também aqui a palavrinha aguardente, que é a formação da palavra água mais ardente, certo? Formando assim aguardente, ok? Então, essa é a aglutinação, é quando ocorre alteração, né, em pelo menos um radical, quando eles são unidos, quando há uma queda aí nas palavrinhas, ok? Tenham bons estudos e até a próxima aula.